Agora o papo, gente, é sobre cabelo, que a gente ama, né? E cabelo longo. Você gosta? Eu sou apaixonada por cabelo longo. Quando corto, dá um chororô. E eu tô aqui agora com uma especialista, que é a Jaqueline Kerr. Gente, especialista em alongamento de cabelo natural há mais de 17 anos. 17 anos e alguns meses, né, Jaque? Eu acho que tem quase 18. Olha que maravilha. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Eu queria que você contasse pra gente logo de cara como que começou essa paixão por alongamento. Na verdade, começou a paixão por alongamento não sendo paixão. Foi mais uma questão assim de... eu tinha que me especializar em uma área. Eu era cabeleireira, recém-formada, ainda estava em formação. E eu precisava escolher uma especialidade, porque eu estava fora do Brasil. E lá é meio que autoridade, assim, quem tem uma especialidade de uma exclusiva... Uma especialidade. Uma especialidade dentro da área da beleza. Então é muito difícil, assim, aqui no Brasil a pessoa pode ser manicure, esteticista, cabeleireira, tudo ao mesmo tempo. E lá você tem autoridade mesmo quando você é especialista em um nicho. É isso. Então foi o cabelo que te escolheu, não foi você que escolheu o alongamento. Na verdade, assim, eu queria uma área e por acaso eu caí numa feira de beleza em 2006. Que se chamava Cosmo. Ela acontece lá em Barcelona e eu ganhei o ingresso, fui e passeando pela feira, fiquei bem encantada com tudo, mas teve um stand que me chamou a atenção, que era justamente esse de cabelo europeu, alongamentos, várias técnicas, e ali eu falei, bom, mudou minha vida, aquilo ali foi um divisor de águas. E você começou trabalhando com alongamento lá, ou você aperfeiçoou e trouxe pra começar aqui no Brasil? Não, na verdade eu não era uma especialista em alongamentos. Eu fui primeiramente trabalhar numa empresa que tinha produção dos cabelos, era um chão de fábrica. Então era a seleção dos cabelos, a parte química, o que era mais interessante é porque, assim, as pessoas não sabem o que acontece por detrás, Sim. né? Porque quando você vai a uma loja de cabelos, ou você importa, ou até compra no mercado nacional, o cabelo já tá pronto, bonito. Mas do jeito que ele chega para o profissional trabalhá-lo, não é como se vende. Tem Então, todo um eu processo. fui trabalhar nessa parte feia, digamos assim, né? Que era justamente estar lá fazendo seleção de fios, mexendo na parte química. E passado um tempo, eu trabalhei direitinho e me colocaram, então, na parte de vendas. E eu fiz por foi quase 2 anos, venda de porta em porta nos salões, vendendo os cursos que não era eu que dava. Olha, que legal. É isso. E aí foi se especializando. Aí eu vendia os cursos, vinha outra pessoa e dava esse curso. E eu tinha muita vontade de dar o curso, mas eu não era aplicadora de cabelo. Eu estava nos bastidores, como eu disse. Aí eu queria essa oportunidade, consegui. Fui para a Alemanha, né? E fiquei por um período lá, que era realmente na fábrica principal, porque lá em Barcelona era a distribuição. Então a gente já pegava a matéria-prima mais limpa. E eu fui para, então, fábrica. E lá eu aprendi a fazer perucas, eu quis me especializar na parte de laces, aplicação de técnicas modernas na época, porque já eram com colas, enquanto que muita gente ainda usava muita tração, amarração, nós Tic-tac? Não é tic-tac. Aqui fala microlink, né? Lá é o Marco Ring, né? Então, depois que a gente eu aprendi essas técnicas, eu voltei para Barcelona e aí eu comecei a dar os cursos. E aí ficou bem melhor para mim, porque eu visitava, fazia a venda, ganhava comissão na venda e ainda conseguia dar o meu curso. Então, eu passei a ser cabeleireira que ensinava os cabeleireiros. Eu ainda não tinha um cliente direto. Ah, legal. Você falou uma coisa super importante, que a gente não sabe os bastidores, né? Como é que esse cabelo é por trás. E queria que você falasse pra gente, quando a gente fala assim, vou comprar aqui uma lace, um aplique natural, ele passa por todo um processo, né? Aqui no Brasil não tem fábricas com estilo industrial. Hoje a gente vê muito na internet as pessoas falando sobre descoloração industrial, processos de grande demanda, mas o que é realmente industrial tem algumas tecnologias, não é só o produto, né, em si ou a forma de passar. E isso é o que a gente faz lá fora. Então, a Alemanha, a Espanha tem 2 pequenas fábricas, eu não considero grande, porque as grandes são na China e Rússia. E lá, sim, são fábricas enormes e o chão de fábrica que a gente fala é como se fosse uma produção em larga escala. Os cabelos chegam em caminhões. Não tem cabelo bonitinho, amarrado, não. São bolos de cabelo, uma mistura enorme. E o que diferenciava essa empresa que eu prestava serviço é que eles buscavam cabelos eslavos, né, e caucasianos. Então, eles vinham mais selecionados. Então, vinham cabelos mais loiros, mais finos, né? A grande demanda que existe na Europa por cabelos finos e loiros é muito parecida com a que o Brasil tem para cabelos do sul, da região sul. Porque são esses cabelos mais claros, né, mais finos. Porque a mulher que
é loira ou que faz muita descoloração, geralmente ela tem um afinamento pelas químicas ou pela genética, muitas vezes, e quer um cabelo parecido em textura. E aí busca esse tipo de cabelo que lá é mais comum, só que também não é escasso, porque não tem muita gente que consiga doar esses cabelos. E aí eles optam também, lógico, que é a gente fala que é o loop infinito, que é China, Índia e Rússia, que tem os cabelos mais em grande quantidade, só que tem outra textura, isso aí é um outro tema. E aí você já estava apaixonada nessa hora. Não, era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Porque eu sempre tive uma aptidão por beleza. Eu acho que com 9 anos de idade eu já era escovista das amiguinhas da escola. Eu já passava chapinha em todo Já que eu fazia escova em Barbie. Não acredito, eu fazia também. Eu fazia progressiva na Barbie, que era no tempo de produtinho de casa, caseiro. Mas o cabelo ficava uma beleza. Ficava maravilhoso, né? A gente aprendeu isso. Acho que a brasileira, de forma geral, ela tem muita conexão com a beleza. E a gente é muito exigente. Sim. E quando vai prestar esse serviço, acaba que a gente não é só exigência de outro para conosco. É uma exigência nossa mesmo. A gente tem uma crítica severa. Assim, eu vejo as pessoas falar, eu atender cabeleireiras ou gente da área da estética é um desafio, porque o patamar tá aqui, né? Elas estão sempre esperando muito mais do que muitas vezes você consegue entregar. Então, é sempre assim, o brasileiro é o mais exigente, é o público mais exigente. Eu já trabalhei fora do Brasil e eu sei que lá fora as pessoas querem, se encantam com o serviço brasileiro. Eu aprendi a arte do alongamento, porque é um trabalho muito artístico e personalizado lá, mas o meu jeito, a minha exigência, o meu nível de exigência, ele foi o que alterou, inclusive, as técnicas que eu aprendi lá e melhorou elas, porque eu sabia que brasileira quer sempre algo que não incomode, que seja imperceptível, que não tracione, que não judia do cabelo, né, não danifica. E que, claro, nas manutenções você perceba melhora e não o contrário. Exatamente. Isso é um ponto super alto. Eu conheci uma pessoa que falou que tirou o aplique, a gente pode chamar de aplique no geral, né? Aplique, alongamento. Porque tracionava muito a cabeça, Sim. ficava com muita dor de cabeça. Não sei se isso é porque era uma técnica errada, queria até que você falasse disso agora. Quais as técnicas que você usa? E, tipo, isso é uma aplicação errada? O aplique, ele não é pra ser assim? O alongamento, ele não é pra doer? O alongamento, ou de repente, o início é assim mesmo e depois vai acostumando? Quais são as técnicas, a evolução disso? Olha, na verdade, eu não acho que tem técnica errada. Não tem técnica errada ou certa. Existem técnicas. E aí você, como profissional, aperfeiçoa aquilo que você aprende ou aquilo que você desenvolve da melhor maneira, de acordo com a demanda. Então, por exemplo, existe uma técnica que é de amarração. Eu não as faço, nenhum tipo de técnica de amarração, eu não as faço mais, porque eu já considero elas ultrapassadas. Não porque enquanto eu usava era ruim, mas assim, existe a maneira correta de fazer, que você vê o benefício no cabelo do cliente. Porque de qualquer forma, hoje está muito ligado à tricologia, os dermatos estão muito mais acompanhando o processo de tratamento ou de embelezamento do cliente, né, do salão, Sim. do que antes. Antes era só ir ao salão e aí, por exemplo, um médico dermato ou um tricologista era segundo plano só quando tudo desse errado. Então, tipo assim, eu estou com queda, estou com alopécia, tive problemas no couro cabeludo, aí só depois que tudo... Perdi as esperanças. Hoje não. Hoje primeiro se consulta, por exemplo, essa semana, posso citar um exemplo de uma cliente que me procurou, ela é filha de médicos e ela foi primeiro ao tricologista, dermato, para ver se ele indicava e qual método indicava. Acaba sendo um trabalho em conjunto, né? Eu acho isso maravilhoso, porque o próprio médico pode falar, olha, ela olhando, analisando o couro cabeludo e como são os folículos, você coloca menos tração, divide essa mecha em maior proporção e não coloca em tais áreas. Isso é um guia maravilhoso. Para mim, como profissional, eu prefiro ter essa parceria com profissionais de uma escala médica, né, vamos dizer assim, do que eu falar, eu vou fazer a minha técnica que eu aprendi lá em, sei lá, 1980 e estou fazendo até hoje. Pode ser que dê certo, eu prefiro estar modernizando. Mas não existe um certo e errado. Respondendo, o que existe é como você vai aplicar aquilo que você sabe e como você pode melhorar. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que eu desenvolvi, mas não é 100% da minha cabeça. Um dia eu acordei e falei, eu sei fazer e vou inventar isso. Não é. Eu percebi o que eu tinha nas mãos com as melhores empresas que tinha na Europa, Great Leans, Hair Dreams, Derma Hair, essas empresas todas eu trabalhei com elas. E aí eu
colocava. E eu falava, cara, sabe, a brasileira, ela sempre quer mexer uma coisinha. Como nas unhas, né? Que Sim. as brasileiras, né? Não é o tema, mas assim, a gente sempre quer aquela coisa mais perfeita. E aí eu falava, mas tem sobra de cola, e se fizesse assim ou assado? Então, baseado no que a cliente de repente sentia de incômodo, eu falava, vamos tirar isso que vai incomodar menos. Ou vamos fazer assim, ou diminui aqui, ou aumenta ali. E foi assim que eu desenvolvi o meu próprio método, mas baseado naquilo que não deu certo em outras etapas aí, de outras empresas, ou no meu próprio trabalho. E a questão polêmica, Jaque, quando a gente retira o O alongamento. alongamento, é. Que assim, muitas vezes se tem que cortar um pouquinho o cabelo, né? O choro vem, né? O choro vem, né, gente? O Não choro tem... vem, não tem jeito. Na verdade, eu sempre informo os clientes, eu dou muita orientação antes da aplicação para não acontecer de, eu tirei o alongamento e tive uma surpresa ruim. Então, quando eu coloco, eu falo de 2 surpresas que a cliente vai ter. Os 3 primeiros dias, que são dias de adaptação à distribuição das mechas, à tração na raiz e ao peso do cabelo. Mas um profissional vai falar, não existe tração, não existe peso e não existe distribuição. Então, você não está colocando nada, porque você imagina se a cliente tem, um cabelinho bem infantil, bem fininho, e você vai fazer um trabalho, ainda que minucioso, com nanocápsulas, ou o combline, que é uma técnica europeia também de fio a fio, e você está adicionando peso ali. Sim. Independente da quantidade. Tem uma adaptação. Tem uma adaptação. Então, esses 3 dias são para que o próprio organismo, o cabelo, sinta aquele peso, né? Assim, ainda que moderado. Tem clientes que, em sua maioria, não sentem nada. Mas tem as que falam, durante 3 dias eu senti um incômodozinho. E aí, a lavagem é a melhor forma de alívio. Então, assim, se tiver um pouquinho de dor ou a própria traçãozinha de você apertar e sentir um pouquinho, isso pode acontecer. Não é regra, tá? Na maioria das pessoas não sentem, mas pode ser que as mais sensíveis sim. E lava e tem um alívio. Então essa é a primeira informação que eu particularmente passo. A adaptação no começo, você vai sentir alívio nas lavadas. Ponto. E na remoção? A remoção você vai ter durante 2 meses e meio a 3, que são os meses que eu particularmente indico. Nesse período você vai ter a perda natural dos fios, que, claro, nós sabemos que até 100 fios por dia, 100 fios por dia é normal caírem. Mas se eles estiverem presos nos pontos de conexão do alongamento, você não vai ter esses fios saindo durante esse tempo. Então, óbvio que no momento da remoção, eles virão. Não tem como. Então, você vai ter ali aqueles fios que saem com bulbo capilar, não pode haver ruptura, quebra na hora da remoção, e aí entra o ponto. Se muitas vezes a pessoa percebe, meu cabelo afinou muito, quebrou muito, então a técnica está sendo, independente da técnica, está sendo colocada errado. Não pode quebrar. E não pode haver um afinamento expressivo, porque o que você tem é renovação de fios. Se caem 100 fios por dia, nascem também fios. Então, você, quando remove, tem ali até 3, 4 centímetros de fios novos, e a área da aplicação tem que estar intacta, sem nenhuma ruptura. Ruptura é quando você pega o alicate e aperta de mau jeito, ou coloca um removedor muito abrasivo, enfim, N falhas, né, que poderiam ser citadas. Mas... voltando o que é regra, né, de falar sempre é a adaptação dos 3 dias e depois mais 3 para se adaptar sem, se for o caso. Porque tem clientes que vão usando até o cabelo crescer e aí elas removem de vez e fazem um corte e ficam com o cabelo, né, por um período, né, para uma camuflagem, muitas vezes de um pós-quimioterapia, né, que a pessoa está voltando, que é o cabelo maior, até ele crescer, ou corte químico, que esse é um dos casos. Big Shop, pra quem tá em transição, né? Também. Exato, a transição super funciona e é mágico, assim, eu acho sensacional. É um dos Você não se reconhece, né? Não, é o serviço que eu mais amo, é a transição e assim, de carro-chefe, a transição e o pós-quimioterapia. São 2 mudanças drásticas e você vê, assim, o estado de espírito da cliente transforma, não é a mesma coisa mais. Você fala, cara, eu vou ter que esperar meses para fazer um corte de cacho indefinido para ponta reta. Você já coloca o cacho e define tudo e a pessoa fica... Isso já se acostuma com aquilo que você vai ver daqui a pouco, e depois né? você vai cortar quando ele já tiver um comprimento que você se sinta bem confortável, né? Então, assim, os últimos 3 dias, se a pessoa for realmente ficar um período sem, ela vai sentir muito menos, porque, óbvio, lembra que até você se adaptar com tudo aquilo,
É difícil? Tirar tudo aquilo de uma vez só, imagina, o cérebro interpretou que é seu, você já tá livre, você amarra, lava, vai à academia, é seu cabelo, não existe uma divisão assim óbvia que você fala, nossa, eu tenho que esconder aqui ou ali, no caso da minha técnica. Existem técnicas que você fica um pouquinho refém, você não consegue prender bem e tal, mas cada profissional executa o seu método, né? E o meu você fica muito livre, se você acha que é seu mesmo, e aí o dia que tira você fala, cadê? Onde que tá faltando literalmente alguma coisa. Eu sempre usei. Então, assim, eu usei por muitos anos. E tem períodos que eu passo sem. Às vezes eu faço um cortezinho e quero dar uma modernizada e depois eu acabo voltando. Então, quando eu tiro, e eu tirei o ano passado e fiz esse corte aqui. E aí, esse é meu cabelo. E eu acho que eu tô careca. E aí, era de que tamanho seu alongamento? Não, era grande. Eu sempre usei o cabelo maior. O meu tava longo, mas eu colocava pra volume. Então, eu gosto de um cabelo bem ondulado, bem exuberante. Eu acho lindo essa proporção, assim. Eu sou... Dá um trabalho. Não, mas eu sei do trabalho que dá. Mas vale a pena. Vale. Maravilhoso. É gostoso cuidar, né? Você gosta de mudar, mas é assim, eu tenho um apegozinho com alongamento. E aí, quando eu corto, eu falo, cara, que saudade do meu cabelo. Porque o volume é tudo. Muitas vezes não é só alongar. Tô com volume já? Você tá com volumaço. Isso é uma riqueza. Cabelo eu é riqueza. Adoro volume. O cabelo, ele transmite saúde, força. Você com cabelo bonito... ele compõe tudo. Eu sempre ouço uma frase, e essa frase é assim: não adianta o melhor vestido de gala ou o melhor look se o seu cabelo tá mal cuidado, sem brilho, opaco ou quebrado. Porque isso desvaloriza todo o restante. Sim. Agora, uma camisetinha branca, um jeans e um cabelo maravilhoso, você já tá rica, pronta, né? Então eu falo, vamos ficar rica comigo. Põe o cabelo e você já fica com aquele shape assim de saúde, de bem cuidada. É sobre isso. Falando em bem cuidado, você falou aí de lavagem. Qual é a forma certa de lavar cabelo com aplique? Porque às vezes a galera esquece logo no começo que tá com aplique, né? E aí mete a mão, a unha e tal, e não deve ser assim, né? Isso é um pouco polêmico, sabe por quê? Tem métodos que os profissionais recomendam, não lava demais, porque pode ter infiltração na cola e você ter o material escorregar e você perder isso rápido. E você não conseguir ficar nem um mês com o método. Eu acredito que os dermatos, em sua maioria, né, na comunidade médica, falam que lave todos os dias. Então, eu amo lavar o meu cabelo todos os dias. Pode lavar. E o alongamento, pelo menos a forma que eu consegui desenvolver com uma cola que é orgânica, ela não é sintética, você consegue lavar todos os dias. E que é isso, certo? É lavar, é poder limpar bem o seu couro cabeludo. Porque o alongamento, quando você não lava ou lava e ele fica umedecido, seja por tranças, não é criticando os métodos, é dizendo o que isso pode gerar. Mas, por exemplo, uma trança que você lava e não seca muito bem, isso pode causar fungos no couro cabeludo, isso já é constatado. E aí, naturalmente, a perda de cabelo e o susto na hora que remove. Então, se você lava todo dia, secando natural ou com secador, e isso deixa o seu couro cabeludo livre, respira, você tem acesso a ele, você pode esfregar naturalmente, perfeito, é isso. Você vai cuidar do seu cabelo e quando a gente faz a retirada, você tem um couro cabeludo saudável, o fio não sofreu, não foi prejudicado, nem pela tração e nem pelos malefícios de deixar um cabelo oleoso, né? Um cabelo que tem, ainda mais, por exemplo, aqui em São Paulo, tem poluição, o pessoal vai pra academia diariamente, aí transpira, fica oleoso e tudo, e vai passando shampoo a seco, e vai arrumando vários truques, que na verdade é água e sabão, né, gente? Vamos falar. Usar shampoo e tá tudo bem. Então é isso, eu acho que tem que lavar todos os dias. Então é importante a gente tirar aquele mito que tipo, alongamento, aplique, estraga o cabelo. Não estraga o cabelo se ele for não colocado da forma certa, se for né? colocado da maneira correta, tirado no prazo e também o que é fundamental, a cliente fazer o que tem que ser feito, que é lavar adequadamente, lavar com frequência, porque um cabelo que também não lava, isso vai prejudicar, desembaraçar o cabelo. Então, eu, como especialista em alongamento, falo, carregue uma escovinha na tua bolsa. Você precisa desembaraçar esse cabelo ao longo do dia. Ah, mas o meu cabelo é cacheado. Ok, então você tem outros cuidados e a forma, no caso, como eu aplico para cabelos cacheados, é diferente. Porque Você já pensa que não dá pra pentear? eu já sei que ela vai passar dedos e um creme e tal. E amassar já. E amassar, e tá um pouco assim, você vai lá e passa um negocinho e amassa, e aí você fica com acesso ao couro cabeludo mais para o dia da lavagem. Então, todos esses detalhes foram pensados pela demanda. Tá acontecendo, e as pessoas não têm nada, ninguém tá oferecendo uma solução. Então, a minha ideia sempre é essa.
o meu lado mais empreendedor é mais baseado nisso. Precisam e estão oferecendo? E se estão, como estão oferecendo? Então a gente pensa, planeja, e foi assim que eu fui desenvolvendo os meus métodos de alongamento. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, eu acho que a questão de estragar, né? De estragar o cabelo é muito conectado entre o cabeleireiro e o cliente, os cuidados em casa, bons produtos e a manutenção de desembaraçar sempre, e a manutenção no tempo certo, que ela tem que ser feita a cada 1 mês e meio, 2. Vai depender da sensibilidade do seu cabelo, como ele é. Tenho clientes que fazem com 3 meses, mas é o limite. A gente sabe que é o limite. Eu já vi profissionais falando, não, o método fica até 4 meses. Gente, não dá. Depois de 2 meses e meio, quando você enfia o dedo e tá tudo longe da raiz e você fica sem acesso ao couro cabeludo, só se você for uma pessoa tem um espírito muito calmo, porque eu sou ansiosa, eu já começo a querer tirar, dá muito nervoso. Então, 2 meses é o tempo correto. E já que pode tirar e em seguida já colocar, tem que ter um espaçamento? Não, você pode tirar e colocar no mesmo dia, isso é uma prática muito comum no meu salão, mas entre esse processo de retirada e a colocação, você tem que tratar. Porque é o momento que seu couro cabeludo tá livre, você pode esfoliar o couro cabeludo se tiver algum residual, você vai tratar os fios, a haste do cabelo por completo. Então você vai ter um tempo ali que você, enquanto faz o preparo das mechas para aplicá-las novamente, você tá com um momento que você pode fazer todo tipo de tratamento para melhorar ainda a condição, a qualidade do cabelo. E outra coisa super legal, quando a gente fala de cabelo, assim, a gente tá falando de estética, a gente tá falando de autoestima, e aí é inevitável a gente falar em coloração, porque não é aquele cabelo virgem, natural, que geralmente vai pra cabeça. Tem toda uma transformação que a pessoa quer fazer. Jaque, eu quero cacho, mas eu quero ele moreno iluminado, eu quero ele com a ponta assim. E aí, os cuidados para um cabelo assim, são os mesmos cuidados que a gente tem com o nosso cabelo? Como é que é feito esse processo? Bom, você me perguntou no início sobre como foi que eu comecei, e a parte química sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu sempre tive muita intimidade com cores. Eu pintava, então eu gostava muito dessa coisa de artística. Então, depois que eu entrei no alongamento, pelo menos na Europa, os cabelos, por estarem em fábrica, vinham prontos. Todas as cores são prontas. Você adapta o cabelo da cliente à cor da opção que eles davam. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Hoje a moda, eu não vou falar só hoje, mas assim, desde 2010, 2011, tem começado assim, as empresas e também assim, a demanda que existe é mais para a naturalidade. Então, assim, nas feiras de beleza, a gente percebe isso, né? Nos viés de moda, quando você vê desfiles e tudo, você percebe que não tem mais aquele apelo para platinados excessivos, cores extravagantes, sempre buscando a harmonia. A harmonia tem sido o ponto forte da beleza hoje. E eu quis adaptar ao que eu sei fazer com química e alongamento junto com essa questão harmônica. Então, você vai colocar um alongamento, ele tem que ser muito harmônico com o seu cabelo. Eu não poderia, seria um crime colocar em você um cabelo que seja menos cacheado do que o seu, sabe? Seria uma briga visual, eu conseguiria ver uma divisão técnica. Então a gente tem que buscar a textura o mais parecida possível, cor o mais parecido possível, e adaptar isso. Se a pessoa de repente quer fazer uma cor, falar, eu quero fazer uma cor diferenciada, não tem problema algum, a gente faz. E eu gosto de fazer essas cores separadas. E eu te explico por quê. Cada cabelo é de um indivíduo, né? Eu trabalho com cabelos naturais. Particularidades. Os cabelos são étnicos, né? Eles têm diferenças. Então, o tempo de ação de uma química no seu cabelo não vai ser igual a de um outro cabelo. Se eu coloco os dois juntos, muitas vezes a mesma velocidade de um oxidante no seu chega lá, e o outro ainda não, ou vice-versa. Sim. E algum deles pode sair prejudicado. Então, para isso não acontecer, a gente faz tudo separado e na hora da aplicação é um momento limpo. O cabelo, ele já está preparado, já está limpo, então a gente coloca tudo pronto e no final é só a finalização mesmo de escovaria, babyliss, produtos e tá pronta. E ela só vai lavar o dia seguinte se tiver o desejo. Então, essa questão da cor é muito assim, a gente adapta na consultoria, pensando na harmonia, no que é mais parecido e o que vai ficar mais natural, né? Jaque, há quanto tempo você tá com um salão aqui em São Paulo? Super pouco tempo.
Isso que é muito bom. Quanto tempo? Eu cheguei em São Paulo tem quase 2 anos. Vai fazer agora em setembro 2 anos. Super recente. Esse é o seu primeiro salão? Aqui em São Paulo, não. Eu tive um outro salão no norte do Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, no ano de 2010 foi quando eu voltei, assim, mais rápido. Eu só vim ver a família e voltar. Aí eu conheci um príncipe, né? E acabei falando, não, vamos casar. Eu fiquei grávida. E ele falou, eu vou pro norte. Era uma época que tava eu tava desenvolvendo usinas lá no norte e tal. E ele quis ir, mas era para passar uma temporada pequena. Não foi pouco tempo. E aí eu já fiquei ali por 1 ano, 2. Nesse período, eu ainda tinha clientes que eu atendia fora do Brasil. Então eu ficava assim, um período de mais ou menos uns 4 meses aqui. Ia lá e o pessoal fazia um junta. Sim. E todo mundo falava, vamos todo mundo. É o dia da beleza. É o dia da beleza. E aí eu atendia aquela semana de maratona, atendia todas as meninas, eu colocava cabelo em todo mundo. E o que era curioso é porque quando eu voltava com o cabelo da Europa. Porque o pessoal aqui queria o cabelo europeu, porque era um cabelo selecionado e tal. Né? Mas quando chegava lá, todo mundo, eu quero do Brasil. Porque é ondulado, porque é fininho, porque é diferente da textura que a gente tem aqui. Porque o cabelo processado nunca é igual ao natural. Sim. Sempre o cabelo natural, ele prevalece, porque ele é bonito aos olhos, ele remete à juventude, principalmente o cabelo infantil, que é muito procurado. E aí eu levava esse cabelo pra lá e fazia super sucesso. Eu tinha dois medos na minha vida. O de levar cabelo do Brasil pra lá, que eu cortava e levava. Nessa época não tinha distribuidor, eu cortava esses cabelos e levava. E eu chegar lá e eles me barrarem e falar assim, você tá entrando com o cabelo aqui, não pode. E eu tinha medo de trazer de lá pra cá. Aconteceu alguma vez? Nunca aconteceu, gente. Olha, que bom. Mas eu corri riscos. E aí, trazer de lá pra cá tinha nota. E o meu medo se me pararem, eu vou ter que pagar muito imposto. Então, era uma situação muito complicada. Era o meu começo, né? E eu já residia aqui e eu pensava, vai ser por um tempo e depois eu volto pra lá. Eu passei alguns anos lá, então eu tava muito adaptada. E foi um choque de realidade ir pro norte do Brasil. O pessoal... Pra que lugar que você foi? Eu fui pra Rondônia. Fui pra capital de Rondônia, Porto Velho. E já bombava alongamento lá? Não, de jeito nenhum. Eu recebi não demais lá. Caramba. Até dar certo demorou. Demorou bastante. Eles já tinham algumas pessoas na cidade que faziam, que prestavam esse serviço. E sendo assim, eu ia ter que concorrer ou competir com os preços e com a qualidade que já existia. Mas eu não queria isso. Eu estava acostumada já com um nível Outro alto. padrão, né? Outro padrão de técnica. E os cabelos eram, assim... Eu sou muito exigente. Eu queria só cabelo superior, sabe? Com seleção, sem fios pequenos. A minha ideia sempre era, lave e deixe secar natural. É o que eu amo. E tenho aversão a secador já. Então, se você fica escravo de um cabelo ou de um salão, porque você não consegue fazer nada sozinho, vai durar pouco. E aí você logo vai tirar isso e abandonar a ideia. Então, para a pessoa fidelizar, eu acho que ela tinha que ter a maior liberdade possível para ela gostar de usar e falar, isso me faz bem na estética, faz bem para minha autoestima e também não demanda tantos cuidados, vamos dizer assim, não fico escrava, né, do salão. É isso. E eu acho super importante, eu puxei esse assunto para falar um pouquinho de empreendedorismo, porque você é novata, digamos assim, nesse ramo de empreendedorismo de salão e você já faz o sucesso que você faz. Mas que nem tudo são flores, era exatamente isso que eu ia te puxar. O começo foi difícil, por mais que você já tivesse uma bagagem. Né? E como que foi essa adaptação? Eu acho que isso é um ponto de resiliência para você que está começando, né? Para os empresários que estão aí querendo... eu quero entrar, mas eu tenho um padrão alto e aí você tem que abaixar para você atender cliente. Como é que foi essa sua adaptação para você ser aceita no mercado? No começo eu não escolhi clientes. Eu sabia qual era o meu produto, eu sabia quais cursos eu tinha feito. Eu estudei nas melhores escolas de cabeleireiro da Europa. Eu considero melhores porque muitos brasileiros vão para lá só para fazer cursos, às vezes, de 4, 5 dias, como se fosse um estágio. E eu passei por temporadas, assim, Sim. como 8 meses em uma casa de salão, depois outra, né? E assim sucessivamente. Cada vez que aparecia, eu sempre tive essa fome de buscar conhecimento. E chegando num lugar que as pessoas faziam ainda essas técnicas que eu já tinha superado, eu já tinha passado por elas, eu nunca diminuí o trabalho de ninguém, mas eu queria mostrar o meu com esse diferencial e fazer o público entender qual era o diferencial. Então, eu não tinha salão, eu não fui para lá para ter salão e nem atender clientes.
Eu tinha as minhas clientes na Europa, eu atendia em salão de alto padrão lá, então eu ia até lá, atendia nesse salão e voltava para o Brasil. Eu pensei, bom, vou fazer o mesmo processo. Eu vou começar a visitar salão por salão e oferecer o meu serviço, mostrar os cabelos que eu trago do exterior e também os que eu consigo aqui no Brasil, que eram cabelos gaúchos, assim e tal, e vamos ver se o pessoal aceita. E o primeiro salão que eu fui era um salão, bom, era considerado o melhor da cidade. Eu falei, vamos começar por cima, vamos começar lá de cima. E eu lembro que o dono demorou muito a me atender. Ele, enrolou muito, assim. Eu esperei por algum bom tempo ali sentada. E quando ele chegou, eu falei, olha, o meu nome é Jaqueline, né? E eu venho de fora e eu tô trazendo essas novidades e tal. E eu lembro, assim, que isso pode acontecer com qualquer um nessa área, em qualquer área, gente. Teve um certo desdém com o meu produto, e aí é a primeira portinha que você sente batendo, assim, né? Não dizendo que eu não tive portas fechadas lá no exterior, tive sim várias, tá? As pessoas também disseram não pra mim muitas vezes na minha vida, mas eu nunca desisti, não. Eu falei, bom, tem isso, isso é uma coisa que vai tomar o mercado. Se não chegar agora, vai chegar depois. E quem pegar primeiro vai sair na frente. Vai sair na frente. E hoje, por exemplo, eu fico impressionada com uma técnica de cola cirúrgica que viralizou na internet do ano passado para cá. E eu trabalhava com essa técnica em 2008. Olha aí. E era uma coisa muito engatinhando, e daí o pessoal não dava bola para aquilo ainda, e de repente alguém teve uma grande ideia, né, chamada internet. E aí, quando você expõe o mundo, né, divide, compartilha isso. Então, esse profissional falou pra mim duas coisas. Ele falou, olha, os meus pais já faziam alongamento, a minha mãe já fazia, as minhas irmãs fazem, as minhas filhas vão fazer. Então, isso nunca vai mudar. Ele falou isso pra mim, ele falou assim, não muda, porque as pessoas, por mais que você traga uma técnica nova, o que fica é aquilo que já dá certo. E o que você tá trazendo de novidade pode ser que não dê, então a gente não tem interesse. Simples assim. Simples. E ele, inclusive, é um cara genial. Um cara que eu adoro. Ele é um sucesso também. O irmão dele também é um dos diretores aqui no Sudeste de uma grande empresa. Então, no começo ele pensava assim. Claro que todo mundo vai se lapidando, vai aderindo e é forçado. O mercado força você se adaptar e renovar. Senão você vai ficar para trás mesmo. E aí o que eu percebi? Aquilo me impactou de certa forma, que eu falei, cara, então eu não vou ficar visitando salão para tentar oferecer nada. Eu vou ter que fazer algumas pessoas, fazer o cabelo delas e soltar elas na cidade. E aí, quando elas forem ao salão e aí as pessoas realmente lavarem, escovarem, perceberem como é essa técnica, vão falar, cara, isso é bom. Não adianta falar, você tem que agir. Tem que ver, né? E eu tinha um quarto no meu apartamento que eu não usava pra nada. E tinha uma amiga recente, que eu tinha recém-conhecida. Eu falei, você não quer fazer? Ela, eu quero. E ela foi lá nesse quarto, da minha casa, que não era nenhum cômodo, assim, especial, nem quarto de visita era um quarto vazio. Eu coloquei uma cadeira lá. E eu demorei muito pra fazer esse cabelo, porque eu nem imaginava que ela tinha tanto cabelo. O pessoal é bem cabeludo lá no norte. E aí, quando eu finalizei, ela falou, cara, não parece que eu tenho nada, tá muito leve isso e tal. Eu gostei. Na outra semana, ela chamou uma outra. Falei, tá, faço. E na outra semana foram duas. E aí, de repente, todo mundo querendo fazer. E eu falei, cara, não dá pra eu atender na minha casa. Daqui a pouco, meu marido sempre viajava, né? E ele falou assim, olha, eu tô chegando. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer com o cliente aqui? Isso não vai funcionar. Então, eu falei, eu preciso procurar um lugar para atender. Procurei um local para atender e isso foi o meu pensamento prévio. Eu não quero ter salão. Nunca pensei em ter salão. Não passava pela minha cabeça. Eu queria continuar o meu estilo, que era ensinar. Eu ia até o local, eu dava o treinamento, porque eu estava sempre em parceria com uma empresa atrás de mim. Uhum. Então, tinha uma empresa que fornecia os cabelos, e eu ia lá, dava o treinamento, e depois eu ia embora. Então, eu não estava executando o que eu sabia na prática, e nem era essa empresa por trás. Eu sempre tinha alguém de plano de fundo. Mas agora eu estava no norte do Brasil, com uma distância, né, continental. E com uma demanda grande. Com uma demanda que estava crescendo e eu precisava tomar uma atitude, porque eu não ia perder esse barato que era fazer o meu nome, trabalhar com o que eu gosto. Aí eu fui até um salão no centro da cidade, salão normal, assim, não era de luxo nem nada. E falei, cara, eu quero ter uma bancada, se você me dá uma bancada, já fechou. E aí eu com aquela bancada ali, cresci muito. Eu sou muito grata, assim, fiz muitas amizades, mudei o pensamento, a vida de muitas pessoas e elas também me transformaram, porque foi um aprendizado, era uma troca de experiência, assim, sempre.
Até que um dia eu falei, eu preciso de um salão. Eu ia fazer uma viagem internacional para um curso também. Eu estava nesse período de Porto Velho. Eu nunca deixei de ir para a Europa para poder fazer treinamentos. Eu estava sempre me especializando. Então, eu já fui, nesse período, já fui para Japão e Europa e tudo. Eu ia para todo lugar. Onde falava, tem uma novidade, eu estava indo atrás. Então, eu não estacionei ali. E nesse caso específico, que eu falei, eu vou fazer essa viagem específica, quando eu voltar, talvez eu tenha necessidade de ter um salão para mim. Porque a demanda está aumentando muito e eu tinha um problema com horário. Porque nesse salão atendia até um horário X. E o processo do alongamento é demorado. Quanto tempo, Jaque? Olha, demora em torno de 2h30 a 8 horas, dependendo do trabalho que for feito. Né? Então, assim, rápido não é. E às vezes a cliente chegava um pouco atrasada, e aí eu atrapalhava todo o ecossistema do salão. Então eu falei, eu preciso ter um lugar para mim. E eu fui viajar. Quando eu voltei, foi assim, muito... Eu digo que sempre, as coisas para mim nunca são coincidências. Eu acho que sempre Deus está no controle. Eu sou uma pessoa de muita fé, assim, porque eu vejo. Não é porque me falam, nem acredito em nada superficial. Eu vi na minha vida acontecendo coisas assim que eu falava, eu estava ansiosa. E eu falei, como é que eu vou fazer? E eu preocupada como eu ia fazer. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei em São Paulo, eu recebi uma ligação. E era uma esposa de um cirurgião plástico que tinha uma clínica muito bonita, e ela pegou e falou assim, olha, eu tinha uma sala aqui que era de manicure, e eu queria que você atendesse nessa sala, você pode atender uma vez por semana e tal, só porque eu acho que as tuas clientes são o mesmo público que eu tenho, e eu acho que a gente pode trocar cliente, o que você acha? Olha. Falei, cara, não precisei fazer nada, só que a sala era muito pequena, era um cubículo, e eu tinha 4 auxiliares, então a gente entrava de ré, saía de frente, era muito pequenininho, era tipo, sei lá, acho que uns 3 metros por 2,5, para caber 4 pessoas, um lavatório, uma cadeira. E eu falei, eu vou começar com uma cadeira e vamos lá. Então foi o meu primeiro salão, que fechava às 19 horas. Ih, falei, cara, deu ruim. A minha limitação por uma questão de fé, eu nunca trabalhei aos sábados. Então, o sábado para um cabeleireiro é crucial. É o dia da beleza, demanda, né? Então eu falava, como é que eu vou trabalhar sem trabalhar no sábado nessa área? Então isso sempre foi assim, cara, se você vencer sem trabalhar no dia principal é porque você é muito boa. Eu falei, vamos vencer sem. E a minha agenda estendia durante a semana até muito tarde, porque como eu não tinha esse dia disponível, e nem a sexta-feira eu podia trabalhar até a noite. Então eu falava, o meu horário é limitado. E atender pouco já não dava, porque eu tava com um plano de ir embora. Eu queria ir embora de Porto Velho e eu falava, bom, para eu ir embora eu tenho que organizar a minha vida para levar minhas filhas também embora. Eu queria ir pra Europa. Eu passei muito tempo lá, eu fui embora muito novinha. E aí eu perdi o vínculo. Eu sou de Minas Gerais, eu perdi o vínculo lá em Minas. Então eu falava, chegar lá sem conhecer ninguém, sem ter esse vínculo de trabalho, melhor estar aqui em Porto Velho, porque aqui eu trabalho, conheço pessoas. Enfim, fiz a minha vida lá. Nesse período eu já tinha me separado do meu primeiro marido e eu estava sozinha. Então era um desafio atrás do outro. Eu tinha que trabalhar mais, eu tinha 2 filhas, era um corre grande, tremendo. Era assim, bastante mesmo. A gente tinha que ficar até de madrugada. Eu sempre trabalhava até de madrugada. 2h eu estava elétrica, trabalhando, e dia seguinte leva filho na escola. Então foram muitas etapas. E com esse salão pequeno, eu acabei, porque era meio longe da minha casa, eu consegui uma casa grande, próximo. Eu falei, essa casa vai ser legal, porque as meninas vão ter mais espaço e tudo. E era bem perto mesmo, eram umas 4 quadras, assim, da clínica. Porque eu saía tarde, então eu falava, bom... Já era mais fácil perto da minha casa. 19 horas, acabava. E eu falava assim pra cliente, a gente não terminou, volta amanhã. Ah, não. Nossa, vamos lá pra tua casa. É aqui do lado, eu termino lá, eu não me importo. Aí eu, cara, minhas clientes eram clientes de alto padrão, sabe? Assim, eu falava, minha casa não é muito simples. Eu tinha vergonha, eu falava, como é que eu vou levar essa galera na minha casa? Minha casa não tem estrutura de salão. Eu tenho uma sala, meus quartos ali, não é pra isso. Aí ela falou, não precisa ter vergonha não, eu vou lá na tua casa, tranquila. Eu sou tranquila. Então tá bom. E foi assim. Quando eu percebi, a minha casa já era o salão. Minha casa tava invadida, porque os auxiliares me acompanhavam, e eles abriam a minha geladeira, sentavam no meu sofá, eu falava, gente, não é isso. Eu não quero isso. E aí foi, tipo assim, eu fui invadida, eu perdi a casa. Eu falei, eu vou ter que sair da casa. E como era muito grande, eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a parte da frente para um salão pequeno, e eu coloco mais 2 cadeiras. Eu pensei, e isso foi rápido, tá? Foi num período de... Entre o primeiro salão e o segundo, foi 2 anos. Nossa. Não tinha como atender uma cadeira por vez. Era muita gente. Ou eu perdia dinheiro.
Falei, então eu vou botar 3. E eu falava assim, Deus, sempre o meu pensamento era, como eu vou fazer? Essa pergunta me fazia sempre, eu sempre fui muito assim, preocupada. A minha exigência não é só com os outros, É com você, é né? comigo. E o acima de profissionalismo, se você arranjasse outra pessoa pra te ajudar nisso, será que a pessoa faria tão bem quanto você? Eu sempre procurei meninos, meninas, meninos que não sabiam nada. Olha, Essa que legal. sempre foi a minha premissa. Eu prefiro treinar uma pessoa do zero do que ter alguém que saiba, pode agregar, mas ela vai ter barreiras e vai ter vícios. E eu sou uma pessoa com uma paciência para isso muito limitada. Então, como eu aprendi visitando salões na Europa, ensinando uma técnica que ninguém sabia e por não saber nada, pegavam muito mais rápido do que as outras pessoas que chegavam no salão, eu já aplico tal técnica. A dificuldade que eu tinha para ensinar um método novo, eu falava, cara, um negócio de, sei lá, que eu vou ensinar em um dia, eu tenho que ficar 3. Então, isso já me deu uma lição. Então, eu pegava esses meninos, ensinava do zero e eles ficavam muito bons, muito bons. E aí, desses 4 meninos, de um salão de 3 cadeiras, um dia eu acordei e eu tinha, sei lá, 20 cadeiras, 30 funcionários. Olha, que legal. Não existia mais aquela casa que o pessoal abria minha geladeira. E aí tava um salão gigantesco. Eu quis investir muito, eu percebia o que o mercado não tá oferecendo nessa cidade de Porto Velho. Isso, e eu falava, então coloque no meu salão. Então, mas coloque tudo que tiver. Então lá tinha todos os luxos que você pode imaginar, assim. O salão ficou muito bem estruturado, ficou lindo, tinha espaço instagramável, tinha fotógrafo o tempo todo. Bem confortável. Comecei a trabalhar na mídia. E aí foi uma coisa de brincadeira, assim. Eu tinha um menino que tava sempre me filmando, ele era engraçado, falava comigo, eu falava, vamos ali, ele me filmava. E as pessoas começaram a gostar dessa rotina. E ver também os trabalhos de antes e depois já não era muito o suficiente mais. Queriam ver o depois, assim, o processo de como era feito, o que acontecia por detrás do bastidor. Eu montei uma fábrica de cabelos, muito pensando no que já tinha acontecido lá no passado, com bancadas, com mesa, e treinei uma equipe para ficar lá em cima no preparo e a outra ficava no salão. Então, tipo assim, funcionava tudo muito bem. Era por osmose ali, todo mundo estava se conectando e o trabalho rendeu muitos frutos. E aí, cresci. E me deu vontade de crescer mais. Agora eu quero uma mansão no salão. Eu quis crescer mais. Aí eu pensei, vamos abrir uma filial. E aí eu tinha 2 opções. Eu tinha muito... Eu penso alto, viu, gente? Eu não sou... Isso é super importante, que você, de um não lá... Às vezes, você falou muito de fé, achei isso interessante. Às vezes era Deus dizendo, não é pra você aqui, né? Então, tipo, esse não é pra você enxergar que é você que vai crescer sozinha. Porque, na verdade, assim, essa ansiedade que a gente tem de achar o que eu devo fazer, ela é errada. Na verdade, pra quem tem fé, é o que Deus vai fazer por mim. Sim. Porque os sonhos, eu digo que são nossos, né? Eu não acho que Deus sonha. Deus tem planos e Ele revela os planos dele e tudo. Mas eu acho que no meu caso, assim, eu tinha ideais e nem sempre os meus ideais, né? O coração é enganoso. E nem sempre deram certo. Mas tudo aquilo que eu me propus a fazer, eu fiz e faço com muita dedicação. E eu quero sempre fazer o meu melhor. Eu não tenho nem... Não existe um serviço que eu não faça que eu me dedique ao máximo. Se eu for limpar o chão da minha casa, vai ficar muito limpo, pode ter certeza. Então, não existe um serviço que eu fale, não, esse eu vou fazer de qualquer jeito. Então, essa exigência que eu tenho comigo mesmo é porque eu não tolero, e talvez isso seja, um diferencial. Lá da infância, isso, né? Eu não tolero você ter saúde, disposição, inteligência e não fazer o seu melhor. Sabe, você pode fazer. Mas eu não dou conta, isso é difícil pra mim. Recentemente eu contratei uma moça que ela falava assim, eu tenho muito medo, ela é muito engraçada. Ela falava assim, eu tenho muito medo de colocar e a pessoa não vai gostar mais de mim. Aí eu falo assim, não, você não tem como não fazer bem feito, eu tô do teu lado. Se você fizer qualquer coisa, eu conserto pra você. E eu falando isso, eu vejo a minha própria vida. Se eu fizesse qualquer coisa meio errada ali, Deus me ajudava de alguma forma. Coisas assim que, se a gente detalhar, você fala, não, era impossível. É inexplicável. Era inexplicável. Então, tudo foi muito planejado, sem eu planejar nada. Tinha um plano mesmo. Você vê que tudo se encaixava. Sim. E eu falei, eu quero abrir um salão em Miami. Tô morrendo de vontade de ter um salão lá, ganhar em dólar. E botei isso na cabeça, falei, não, vim para São Paulo, eu queria abrir uma holding e dessa holding eu abri essa filial. Então, ali foi a ideia inicial. E eu estava hospedada no Jardim Paulista, porque era ali que eu ia ter essa reunião com um advogado, com um contador americano e tal.
E eu andei a pé pelo bairro ali, porque é bem tranquilo, gostoso, restaurante, e passei em frente a um ponto comercial, aluga-se. Falei, nossa, que pontinho bonitinho. Parece Minha Miami é aqui. E esse pontinho bonitinho, ele não parou de aparecer pra mim nos anúncios, Nossa. na internet. Eu falei, por que isso tá aparecendo pra mim? Eu falei, o algoritmo tá me entregando. É. Ele não parava de aparecer pra mim. Eu falei, cara, esse ponto aqui, não quero ver isso e tá. E toda vez que eu abria um YouTube, alguma coisa assim, tava lá o anúncio do ponto, porque ele tava numa imobiliária. E eu falei, bom, eu vou pra São Paulo, quem sabe a minha sogra, meu marido é de São Paulo, ele mora lá também. Eu não contei a parte que eu casei de novo, né? Ah, sim, Eu casei novamente, o meu ex-marido faleceu, eu casei novamente. E a família dele é daqui. Então, eles são japoneses, são daqui de São Paulo e tal. E a minha sogra falava, vem pra São Paulo, não vai pro exterior, vai ficar muito difícil. Eu tenho uma filhinha pequena, né? Ela tem 4 anos. Vem pra cá, que a gente quer estar perto da família. Eu falei, vou ver, se eu achar alguma coisa que me chame a atenção. Eu me hospedei naquele mesmo hotel que eu sempre fico, que eu sempre ficava na época, no bairro. E o ponto foi estava quase que irresistível, assim. Eu chamei o pessoal da imobiliária e falei, tem como vocês me mostrarem esse ponto? E a dona, coincidentemente ou não, estava 2 anos com ele fechado por conta da pandemia. E todas as pessoas que iam visitar, ela não queria alugar para ninguém. Nossa. Porque ela era uma arquiteta, o ponto era bonito. E as pessoas falavam, tem que quebrar isso, tem que detonar aquilo. E ela falava, não, eu não quero que mexa em nada, porque isso foi feito com carinho. Ela tinha todo um apego com as coisas que ela tinha feito. E eu cheguei e a gente foi super uma com a cara da outra. E ela falou, pode arrumar o que você quiser. E eu mudei o ponto todo e não fui pra Miami, fiquei por aqui. Tinha que ser, né, Jaque? Tinha que ser. E eu, na nossa cabeça, né, eu e meu marido, era o período, assim, pra começar a pegar, era em torno de 3 anos. Falei, porque é um negócio novo, São Paulo tem muita concorrência, ninguém me conhece, né? Eu fiz uma história como profissional num estado que talvez ele não alcance o Brasil na questão das mídias, porque por mais que você posta, eu tinha um trabalho muito bonito lá né, no estado de Rondônia. Era um trabalho que o estado todo acabou me conhecendo, Sim. De verdade. Você já tinha nome lá. Assim, quando eu falo estado todo, que é nichado, né? O meu serviço é nichado. Então, todas as pessoas que, sei lá, pensavam em alongamento, uma química diferenciada, Já tinha você como me referência. conheciam, né? E os profissionais também me conheciam. E lá eu acabei fazendo uma parceria muito legal com o pessoal da Joico também, que era de lá, os distribuidores. E isso acabou difundindo mais ainda as minhas ideias como profissional, a forma que eu trabalhava. E eu queria replicar isso em escala maior aqui. E você hoje trabalha só com Joico? Eu trabalho só com Joico já tem alguns anos, tá? Eu não tenho outra marca. Como eu trabalhei na Europa, eu trabalhava com marcas europeias. Então, eu sei da performance que as marcas tinham. Eu trabalhei com N marcas lá fora, né? Mas eles preferencialmente trabalham com marcas europeias. E a Joico é um produto americano. Eu não tinha tanta abertura nos salões. Eu trabalhei em um salão de alto padrão e lá, realmente, eles torciam o nariz para produto americano. Hoje já usam. E eu já vejo alguns stories, assim, de salões que eu trabalhei e salões que eu também sigo por referência. É uma referência, né? Joico, ela tem 16 prêmios como a melhor reconstrução do mundo. É uma marca internacional de muito renome. E tem performance. Então, pra mim, não importava muito se o rótulo era X ou Y. Eu sempre queria trabalhar com o melhor, isso é indiscutível. Queria sempre as melhores marcas. Mas eu queria uma que resolvesse o problema justamente do que o pessoal me reclamava. Então, tudo assim, o que você reclama? Eu preciso entregar uma solução para sua queixa. E o produto solucionava os problemas, né? Vou te confidenciar uma coisa. Não, A Joico é uma queridinha minha há um tempo. Eu sempre gostei de cabelo grande. E o meu cabelo tava em petição de miséria, uma época que eu falei, bom, só vitamina T de tesoura que vai dar certo aqui. E eu não queria cortar, porque senão ele ia ficar muito curto. Jaque, eu comprei o Joico do azulzinho claro. Do azulzinho claro. Hydra Splash. É o Hydra. Exatamente. E ele recuperou as pontas do meu cabelo, que eu fiquei assim... As cacheadas adoram espantada. as linhas de hidratação. São super indicadas, porque ela nutre muito, né? E é uma hidratação leve, né? Não deixa o cabelo... E eu não precisei cortar o cabelo, mas assim, recuperou muito rápido. Então eu fiquei assustada com essa rapidez. E aí eu fui aprofundar na Joico, né? E eu vi que ela era uma das marcas, eu não sei se é a única, mas da nanotecnologia, que
que o produto vai bem no córtex, que não sei o que tem nanotecnologia, não é? A tecnologia é Smart Release, né? É Completamente uma apaixonada. tecnologia diferenciada de todas as outras. O cabelo realmente tem um efeito que não é o Cinderela, aquele efeito que é só na hora e quando você Ele lava com trata. outro produto. Não, você realmente tem um tratamento e você percebe isso ao longo dos dias. Além do efeito cumulativo, que é você usa, fica muito bom. Usa de novo, melhora. E usa de novo, e melhora, e melhora. E aí você acaba ficando naquela... Claro, evidente que o mercado tem muitas marcas, viu, gente? Marcas excelentes. Eu escolhi essa para mim como profissional e indico para as minhas clientes porque eu vejo muito resultado. Então, eu sempre quero resultado. E de repente, não, você não viu resultado nas outras marcas? Via, mas eu via com menos velocidade e todo mundo tá com pressa, né? Sim. E, claro, eu faço um procedimento químico, eu não quero que a minha cliente em casa se aventure aí com os cronogramas das blogueiras e tudo mais. 2, 3 produtos são o suficiente para você ter uma manutenção perfeita do que foi feito de tratamento intenso no salão. Então é assim, tem que ser prático, não pode ser exorbitante, não precisa de 1000 produtos, é só aquilo que o cabelo realmente precisa. É a minha opinião, assim, como para facilitar e também para não escravizar a pessoa, para ela não ficar assim, você só faz alongamento? Não. Muitas clientes me procuram pela química. E aí é onde eu entro com a parte de tratamento antes da química, durante a química, depois da química e a manutenção em casa. E aí não tem como ficar ruim. A gente faz tudo, né? Então, Sim. dá tudo muito certo. E Jaque, falando disso, você estendeu para cursos, né? Queria que você falasse um pouquinho. Quais os cursos que você oferece? Hoje, no meu salão, aqui em São Paulo, bom, eu comentei com você que eu imaginei que eu demoraria uns 3 anos para fazer esse sucesso todo. Mas eu percebi que a ferramenta do TikTok, ela me deu uma visibilidade maravilhosa. No começo, não, porque o não sempre vem primeiro, porque alguma coisa errada você está fazendo. Eu filmava o antes e o depois, eu botava música de fundo, como todo mundo faz. E eu percebi, bom, sempre a minha vocação foi ensinar. Sempre foi. Eu aprendi e compartilhei. E é isso que me fez ser cabeleireira e ter empresa. Porque, na verdade, a minha ideia inicial sempre foi: eu visito a pessoa, ensino a pessoa e sou remunerada por isso. E não tratando o cliente direto. Comecei a cuidar do cliente direto, amei, mas eu entendo que a necessidade de ensinar é fundamental. Tanto que até hoje eu contrato as pessoas com o critério de não saber nada. Não sabe nada que eu vou fazer de você um profissional. Então, eu comecei com estágios. Aqui em São Paulo, o que fez funcionar foi porque eu comecei a narrar os meus procedimentos no TikTok, dando spoilers do que eu estava fazendo, mas aí chamando a atenção também dos profissionais. Olha, eu fiz isso, eu passei tal produto, esse foi o passo e o resultado é esse. E esses vídeos começaram a ficar cada vez mais longos. Então, um vídeo de sei lá, falavam, faz 1 minuto para não ficar monótono. Eu cheguei a fazer vídeo de 15 minutos. É muita narrativa. Sim. E aí as pessoas falam, nossa, sua voz é muito boa. Eu não tenho a voz tão boa assim. E aí essa narração do processo chamou muita atenção, porque de certa forma eu estava ensinando e eu comecei a ter alguns feedbacks. Depois que eu comecei a fazer o que você falou, tá dando muito certo. Eu falei, cara, é isso. E aí viralizaram alguns vídeos e logo começou a viralizar um monte. E aí você se encontrou. As minhas cadeiras encheram e fidelizaram. E o salão funciona, e eu ainda tinha o salão em Rondônia até o ano passado, em abril. E eu fazia essa ponte aérea, ia lá, atendia e voltava. Até que eu decidi ficar só aqui, porque aqui tem uma demanda muito grande. Sim. E eu tenho filhas, eu preciso estar perto delas, então eu optei por vender, né, a unidade lá e ficar só aqui. O salão funciona, o salão se paga, o salão me dá lucro, e agora eu ensino no formato de estágio. Que a pessoa vai comigo e ela passa 1 ou 2 dias, né, para aprender aquilo que é fundamental para ela. Porque às vezes o profissional não tem interesse em ir no curso que ele já passou por aquela etapa. É como se fosse assim. Eu mesma já fui a cursos que eu só aproveitei uma ou outra coisa que era o pulo do gato. Você já sabia tudo. Tudo. Então, assim, uma pessoa que me procura, ela quer algo a mais. Ó, já sou profissional, faço assim, 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 e eu tenho tal coisa que eu não sei. Vem comigo, tal dia, que eu vou ensinar para você a fundo como você vai fazer isso e talvez até melhorar. Não sou a melhor profissional do mundo, mas dentro daquilo que eu sei, volto a dizer, eu me proponho sempre a dar o meu melhor e eu entrego tudo. Eu não sou do tipo que segura informação. Eu falo muito. E aí, eu vou ensinando... Por isso que é um podcast. Podcast. Eu saio falando... Aliás, tem como aumentar um pouquinho, diminuir o ar aqui? Tá com calor? Não, tô tranquilo, mas pode aumentar. Só eu um gosto de frio. pouquinho. Gosto de frio. Ah. Então,
o profissional faz esse estágio e geralmente é de química, porque o alongamento tem que ser um período maior. Pela exigência da perfeição, você não consegue em 1 ou 2 dias aprender a fazer uma técnica de alongamento com precisão. Então, você precisa de um período maior. Então, a pessoa vem e ela vai frequentar ali comigo, muitas vezes até trabalha comigo. E fica ali. Experiência prática. É o melhor estágio que existe, porque você aprende a colocar com alguém te corrigindo, e é assim que funciona. Sim. Não é só eu vou desbravar a cabeça da cliente, se der alguma coisa errada que eu vou aprender. Você não pode errar quando se trata da beleza e da autoestima das pessoas, sabe? Você pode até não alcançar a expectativa, mas um erro proposital ou por falta de uma boa conduta, isso é inadmissível. Então, você está lidando com alguém, né? Sim. Antes de tudo, é alguém. Ser humano. O ser humano. Então, é sempre isso. A questão do estágio, para mim, quando é alongamento, é um período maior, é um estágio grande, e quando cursos práticos, assim, de química, são 1 ou 2 dias. Agora, a gente já entra com cursos na Joico, né, no Centro Técnico, a partir do mês de julho, que serão cursos comigo em turma. Então, esses cursos também são muito válidos, porque mesmo que você saiba de muitas coisas que, no caso, eu explico ali, você tem oportunidade de Fazer uma perguntas. reciclagem também, se aperfeiçoar, né? E tem oportunidade, né, de perguntas. Dúvidas específicas, né? Exato. Então, hoje a gente está nesse formato, mas eu quero lançar aí um curso online que estão me pedindo muito. Eu tô oprimida, eu sou quase que obrigada a fazer. Olha aí o spoiler, Logo gente. teremos o curso das técnicas mais pedidas ali do TikTok. Jaque, maravilhoso esse papo, e eu quero encerrar falando de outro spoiler, que é o reality. O que é Reality isso? show. Como surgiu isso? Conta. Reality show. Parece loucura, né? Né? Como Sempre assim? quis fazer isso. Por quê? É curioso demais o que acontece dentro de um salão. Chega à beira da emoção, loucura e tudo mais. Porque eu tenho uma conexão muito forte, assim, com as clientes. Elas se abrem, elas contam as histórias. E... O cabeleireiro é meio psicólogo, né? Nossa, totalmente. Gente, eu preciso de um, inclusive. Porque eu tô tratando muita gente. Tô precisada de um. É sobre isso. Mas assim, inclusive eu atendo psicólogas. Olha aí. Que depois eu tenho que fazer sessão de terapia quando sair. Não é fácil. Interpretar, né, o que as pessoas querem de fato. E às vezes elas nem querem nada, elas só querem conversar. Elas só querem desabafar e se sentir melhor e sair feliz daquele local. Então, é um conjunto de coisas, né? Assim, não é só um trabalho artístico, um trabalho mecânico, nada. É uma conversa, é um conselho, é um ouvir, porque às vezes é pra gente mesmo. Mas assim, o reality era justamente essa ideia. As histórias são fenomenais. E quando eu começava a contar, eu sou muito contadora de história, eu começava a contar as histórias, assim, do meu dia, até pro meu marido. Eu falava, aconteceu isso. Ele fala, cara, não é comum, isso dá um livro. Eu falava assim, não dá. Ele dá um livro. Como que você pode somar em um mês a quantidade de história que aconteceu com você, que é inusitado demais, e você tá aí intacta? Eu não me abalo muito fácil, não, tá? Emocional forte. Não, quanto pior a cena, mais calma eu fico. Calma, gente, vai dar certo, vamos fazer que vai dar certo. E eu queria mostrar isso. Eu sei que no mundo dos cabelos tem a ética profissional, que você não expõe um cliente para outro, a menos que seja uma história, de repente, de motivação, e a pessoa, né, assine ali, autorize ali que ela quer essa história. E eu comecei a fazer muito isso na rede, né, do TikTok, de contar essas histórias que estavam acontecendo, e isso teve uma conexão muito grande. E eu falava, se isso fosse um episódio, não assim de 15 minutos, mas algo que realmente aconteceu no dia todo, os bastidores, a gente nunca mostra o que acontece por trás, Sim. Como os funcionários, né, ou os colaboradores se sentem, como a menina da limpeza fica quando ela chega e se depara com aquela Terceira Guerra Mundial que aconteceu no dia anterior. Então, são todos esses detalhes que comunicam uma interação. Uma realidade. Uma realidade, é isso. É a interação com a pessoa que está do outro lado. Porque ela tem... Eu acho que essas histórias são boas de ser contadas. E conexão conecta. Total. E, gente, sinceramente, o Parece brasileiro adora um redundante, reality. mas é bem isso, né? Não, o brasileiro adora um reality, porque ele se identifica. Ele fala, cara, na minha família tem um cara igual aquele. Nossa, aquela mulher tá fazendo isso, já não gosto dela. Então, tipo, você rejeita e você aceita, e você concorda e não. E isso, a gente precisa, né, de motivação, muitas vezes, pra
e conexão, motivação, emoção, todos os sentimentos, né? E isso acontece na realidade. E eu tive essa ideia, assim, de tipo, vamos lá, vamos fazer algo que seja nesse sentido. Não é fácil, fazer reality show não é pegar o celular e ficar filmando. Isso tem todo um planejamento. Processo. É uma coisa grande mesmo, eu não imaginava que era desse tamanho, tá? Aí eu pensei, vamos fazer, porque isso é muito fácil. E de repente eu vi aquela galera chegando com aquele monte de câmera, uma equipe gigante, botando som em todo mundo. E o mais engraçado é porque tá gravando o áudio o tempo todo e todo mundo se pegava no natural. Sim. E aí o pessoal falava, falava lá um palavrão, e falava, eu quero fumar. Uma lá, tem uma que fuma, que é muito engraçado. Ela, eu quero fumar porque eu não tô aguentando mais essa pressão, eu tô em pé o dia inteiro, eu tenho varizes. Então, são falas que você começa a rir, porque não tem como, assim, você nem sabe o que você tá falando, né? Sim. E tudo isso acontecendo, todo mundo gravando, e agora é a hora da compilação. Nós já fizemos, né, a gravação do primeiro episódio, tá compilando tudo isso, vai ser editado, a gente espera aí patrocínios, porque vai ficar muito bom. E no fim das contas, eu acho que a gente vai começar a retratar para as pessoas o que realmente é um salão. Porque eu não vi nenhum formato de reality que tinha a realidade de um salão de verdade. Tinha muita competição, eu via realities de competição. Mas mostrar o que na como as prática, pessoas do dia a se dia, né? sentem, a família delas e tudo mais. Gente, são histórias sensacionais. Histórias que valem a pena ser contadas porque são de verdade, né? Não são histórias inventadas. É isso. Jaque, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei. Eu adorei. Muito bom estar aqui. Obrigada pela audiência aí. Que seja um sucesso o Beleza em Foco. Será? Você tá aqui, a gente já tá com o pé direito. Muito bom. Muito bom. Vai dar tudo certo. Obrigada. Beijo. Tchau.